Então, vamos lá. Gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao Plano do Consultório 15K, onde a gente vai mostrar para vocês o que vocês precisam colocar em prática em 2026 para a gente conseguir alcançar os 15 mil de faturamento, ultrapassar os 15 mil de faturamento, tá? Então, eu quero saber aqui, antes da gente começar, agora que já está entrando mais pessoas por aqui, quem de fato já conhece a gente e quem é novo aqui, não conhece, veio através de um anúncio, também para poder ter essa dimensão. Me fala aqui no chat só para eu poder saber e também direcionar mais alguns pontos. Sim, por anúncio. Legal. Anúncio também, então. Bastante gente nova aqui, hein? Somos desconhecidos até então. Show de bola. Então, beleza. Então, vamos começar aqui de fato. Já deu para ver, tem muita gente nova. Daqui a pouco a gente já também nos apresenta aqui. Então, bora lá. Gente, como eu estava falando para vocês, o objetivo desse encontro, que é o plano do consultório 15K, é justamente mostrar para vocês o que vocês precisam colocar em prática em 2026, tá? Não só que, essa semana você vai colocar em prática. Não, ao longo de todo o ano, a gente vai dar uma visão de longo prazo para vocês conseguirem colocar essas estratégias em prática e conseguir alcançar um consultório que fatura mais de 15 mil por mês, ter previsibilidade, ter constância do faturamento, ter coisas, são pontos que vocês sempre trazem para a gente de dificuldade, né? Quando eu converso com vocês pelo Instagram, às vezes até mesmo pelo próprio WhatsApp, vocês trazem muito isso. Mas isso só é possível quando a gente tem um método, de fato, para poder aplicar, a gente tem esse direcionamento e também a gente consegue colocar isso em prática. E dessa forma a gente consegue, de fato, chegar ao ápice de faturamento do nosso consultório, tá? E aí vocês podem ver aqui que a gente tem aqui, ó, o método e a gente tem aqui aplicarmos. Por quê? Não adianta nada você ter conhecimento, eu te falar aqui tudo que você precisa fazer e simplesmente você não executar. Não vai ter milagre que vai fazer o seu consultório crescer e faturar mais. Então, leve em consideração esse ponto que vai fazer muita diferença no resultado de vocês, tá? Então, seguindo aqui. Ingrid, para quem que é essa aula? Então, vamos lá. Primeiro, para nutris que estão estagnadas já há algum tempo, na mesma faixa de faturamento. Para nutris que já tem um faturamento bom, ali ok, mas ainda tem muita oscilação e falta de previsibilidade. Então, Ingrid, faturo bem, mas um mês no faturamento, um exemplo que, minha média de faturamento é 8. Só que um mês eu faturo 12, no outro mês eu faturo 7, no outro mês eu faturo 8, no outro mês eu faturo 6, no outro mês eu faturo 11, e você nunca sabe que estilo de vida você vive, do 6 ou do 12, né? Porque é uma baita diferença. Então, é muito importante que você tenha esse ponto para a gente conseguir não ter essa oscilação e ter mais previsibilidade. Então, a gente vai trazer aqui esse ponto também. Beleza? Próximo ponto são nutris que dependem ali de uma só fonte de captação. Então, isso é muito ruim, né? É importante que vocês aprendam, e aqui a gente vai mostrar para vocês como que vocês vão colocar isso na prática, a não depender de uma fonte só de captação, de ter várias fontes de captação para isso. Maravilha? E aqui, por último, para nutris que se sentem sobrecarregadas no consultório e sempre que estão sendo atropeladas pela própria operação do consultório. Principalmente quando a gente já vai crescendo, já está atendendo um volume maior de pacientes, é comum isso acontecer, tá? Então, a gente precisa de estratégia para que isso não aconteça, para que você cresça, fature mais, mas ainda assim consiga manter ali o crescimento do seu consultório sem surtar, basicamente, né? Então, show. Qual ponto aqui vocês mais se identificam, gente? Me contem aqui no chat, para a gente também ter um pouco mais aqui de interação. Para ficar mais fácil a dinâmica de vocês, pode colocar ali 1, 2, 3 ou 4, né? Isso, boa, mais fácil. É mais fácil. 1, tá estagnada, imprevisibilidade financeira. Boa. Tá, estagnadas. Gente, a maior parte estagnado. É muito comum, a gente vai falar muito sobre isso, vocês vão entender o porquê que isso acontece e como mudar esse cenário. Esse é o tema principal da aula, todo mundo, estagnação. Então, vamos... estagnado, gente, compartilha com a gente. Vocês estão estagnados em qual faixa de faturamento hoje?
Pode abrir o coração que tá todo mundo no mesmo barco aqui. Gente, ninguém vai julgar aqui vocês, tá? Podem falar aqui que a gente vai também tendo esse direcionamento para trazer para vocês e dar mais ênfase em algumas partes aqui que a gente vai colocar dentro da aula. Então, por exemplo, estou estagnada entre 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 10. Qual que tá a fase dessa estagnação? Tá, de 3 a 5, beleza. A fase dos 3K. De 5 a 7, tá. Boa. 3. Tá, bastante gente nessa fase de 3 a 5. É uma das fases de estagnação. Sim. É uma das fases de estagnação que a gente tem. Tá, beleza. Então, vamos começar. Gente, como vocês falaram que a maioria de vocês não conhecem a gente vai se apresentar aqui rapidamente só para vocês, né, nos conhecer um pouco melhor e pensar, pô, quem são esses caras aqui que estão ensinando aqui, falando o que eu tenho que fazer no meu consultório. Então, vou trazer aqui só bem rapidinho para vocês nos conhecer melhor e aí a gente já começa, de fato, com o plano, tá? Então, prazer, eu sou a Ingrid, esse que está falando com vocês é o Wellington. Hoje a gente já aqui atendeu mais de 200 nutricionistas, nós somos mentores de nutricionista, a gente tem uma agência de marketing de nutricionista também, tá? E a gente já gerou mais de 8 milhões de faturamento para esses nutricionistas que já passaram aqui pelo nosso acompanhamento. E, além disso, nós somos donos da WG Clinic Nutrition, que é a clínica de nutrição, nosso consultório, onde a gente aplica tudo que a gente vai mostrar aqui na prática para vocês, tá bom? Mas nem sempre tudo foi assim. A gente começou essa jornada lá atrás, no início do nosso relacionamento, onde a gente ainda estava na faculdade. Mas aqui a gente já tinha uma certeza, que a gente queria crescer profissionalmente, que a gente queria alcançar nossos objetivos, e a gente sabia que a gente era capaz disso. A gente só não sabia ainda como que isso ia acontecer. E aí, o que aconteceu, gente? Eu estava no trabalho ali, CLT, né, que o ambiente era horrível, e o que mais me incomodava disso era justamente ficar dependendo de outras pessoas para crescer. Então, eu não sabia que se eu estudasse, se eu me dedicasse, se eu fizesse ali um bom trabalho de fato, eu ia ganhar mais. Isso não era uma verdade, dependia da empresa, dependia de chefe gostar de mim, dependia de outros funcionários, e isso me frustrava muito. Já o Wellington estava em outro cenário. Enquanto ele fez a faculdade de nutrição, ele trabalhava, para quem conhece aqui em São Paulo, né, na Santa Efigênia, vendendo drone. Enquanto ele, dia depois que ele se formou, outros pacientes, né? Então, ele foi conciliando ali essas duas vidas até a gente conseguir ter um bom faturamento no consultório, tá? E a gente foi seguindo assim. E aí, eu pedi demissão do meu trabalho, falei, vou ajudar o Wellington ali, vamos focar em crescer o consultório, e a gente começou. A gente decidiu focar 100% todas as nossas energias até dar certo. Eu comecei a estudar, gente, tudo, se vocês imaginarem, de marketing, tráfego, site, copy, comunicação, tudo ali que, de fato, era possível para conseguir aprender e aplicar dentro do consultório do Wellington. Então, eu tentando desenvolver ali o máximo para isso. E foi fluindo, foi dando certo. Né? Nesse meio tempo, a gente foi crescendo, outros nutricionistas foram me procurando para poder ajudar a fazer a mesma coisa que eu fazia para o Wellington no consultório deles, e também foi dando certo, eles foram crescendo. E foi nesse consultório que a gente conseguiu bater os nossos primeiros 10 mil. E, gente, quem já bateu aqui 10 mil sabe que é uma felicidade muito grande, de fato, conseguir chegar nesse pico de faturamento, só que juntamente com o faturamento dos 10K, veio o quê? A estagnação. Por quê? Porque a gente ficou ali, basicamente, um ano estagnado na mesma faixa de faturamento, entre 7 e 12 mil, e não conseguia passar disso. A gente produzia mais conteúdo, a gente trabalhava mais horas, a gente estudava mais parte técnica, tanto da parte de marketing, quanto o Wellington da parte de nutrição, e não resolvia. Não era o suficiente para a gente conseguir sair dessa estagnação e faturar mais, e ter mais resultado, e ganhar mais dinheiro com o consultório. Até que a gente teve uma conversa que mudou toda a nossa vida e todo o nosso cenário. O que aconteceu? A gente tem alguns que são donos de empresa mesmo, tá? Empresa, loja, grande, fatura ali 500 mil por mês, e a gente estava conversando com eles. E aí, eles falando em si, né, entre si,
ou sobre problemas que eles tinham na empresa, estratégias que eles falando, e eu olhando para a cara do Wellington, o Wellington olhando para minha cara, e a gente, tipo, meu, a gente está fazendo tudo muito errado, tá tudo muito amador. A gente não tá pensando como empresário, a gente tá pensando como nutricionista. E foi aí, nesse momento, que a gente entendeu onde que estava o problema. Se a gente quisesse faturar 15, 20, 30 mil, a gente não podia continuar pensando como nutricionista. A gente precisava desenvolver a visão de empresário, para, de fato, olhar para o negócio como um todo, e não só focar no atendimento. A gente sabe, gente, na faculdade, o que vocês aprendem? A parte técnica, mais ou menos. Agora, a parte de gestão, de consultório, de captação, de venda, vocês não aprendem em lugar nenhum. E a gente também não tinha essa visão. Então, a gente precisou desenvolver. E a partir do momento que a gente começou a desenvolver isso, o resultado não poderia ter sido diferente. A gente começou a ter um crescimento consistente ali, todo mês, paciente novo entrando, a gente mantém os pacientes que estavam chegando. A gente tinha uma visão clara de todos os pontos que a gente precisava ajustar dentro do nosso consultório, tá? E aqui, ó, a gente executava o que a gente precisava fazer, tá? E aqui tem um ponto muito importante, já falei ali do começo, né, da questão da execução, mas vou até reforçar aqui um ponto que é importante, né? Para a gente conseguir ter resultado, a gente precisa de 2 pontos. Primeiro, execução, que você ficar parado esperando o resultado cair do céu, ele não vai cair, você precisa ir atrás dos seus objetivos, atrás de pacientes e tudo mais, e a gente vai dar estratégias para vocês aqui disso hoje. E a gente precisa também ter o direcionamento para conseguir fazer isso. Então, se você tem o direcionamento e está executando, é só questão de tempo para você chegar onde você quer. É só questão de tempo, tá? E foi justamente isso que aconteceu com a gente. A gente começou com uma salinha de 7 metros quadrados, que na verdade era um escritório para uma única pessoa. A gente foi melhorando de pouquinho em pouquinho, conforme o nosso faturamento foi aumentando, ajustando ali, melhorando, deixando mais decorado, mais aconchegante para os pacientes. E até que chegou ali finalzinho de 2024. Gente, só para vocês terem uma ideia, nessa fase aqui, a gente já tinha chegado em 15 mil de faturamento, tá? A gente estava ali entre os 15 e 20. E aí, a gente falou, beleza, tá legal, mas queremos continuar crescendo ainda mais. E aí, a gente foi e pegou a nossa clínica hoje, né, que é a WG Clinic Nutrition, que é onde a gente está aqui, onde a gente atende todos os nossos pacientes, tá? E, Ingrid, mas você deu sorte. Vocês conseguiram, vocês tiveram um outro para apoiar vocês. Deu certo muito rápido? Não foi rápido. Foi constantemente a gente trabalhando ali, executando e colocando em prática, tá? E aqui eu vou te mostrar que qualquer pessoa pode ter um resultado como esse, né? Hoje a gente tem aqui um resultado de faturamento médio de 30 mil por mês aqui no consultório, com previsibilidade, com constância, sabendo quanto que a gente vai faturar pelo menos nos próximos 6 meses, para que a gente possa investir no nosso consultório com mais tranquilidade, sem ficar, meu Deus, como que eu vou pagar as contas no mês que vem? Ou vou investir num negócio aqui, mas não sei se eu consigo pagar. Então, foi isso que a gente desenvolveu, e não foi só a gente. A gente tem vários Nutris aqui no nosso time que já conseguiram também. Essa Nutri aqui, 15K com constância. Essa daqui, ela saiu de 3 mil para 17 mil de faturamento, tá? Essa outra Nutri aqui, ela saiu dos 15 mil para os 21 mil. 14K em 10 dias, 27 mil no mês, 30K em 16 dias. Essa Nutri aqui que passou a primeira vez dos 30K, e ela falou que eu fiz aqui 3 vezes para ver se estava certo, a ponto que nem ela acreditava que isso seria possível. Mas a realidade é que é possível, se você seguir uma metodologia, se você tiver estrutura e estratégia para conseguir chegar lá, tá? E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês. Maravilha? Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de tudo, lembra que eu falei que a gente vai conversar sobre a questão da estagnação? Então, vamos lá. O que vocês precisam entender, em primeiro lugar? O motivo pelo qual vocês vão ficar estagnados em algum momento do consultório de vocês. Isso é normal, gente. É normal, mas quando a gente chega nesse momento, a gente precisa executar ações específicas para conseguir mudar esse jogo, tá? Então, é importante que vocês tenham essa noção. Posso ficar ali estagnado, vou ficar estagnado durante alguns períodos, mas eu preciso ter um plano de ação para mudar esse resultado. Por quê? O que acontece? Quando a gente vai crescendo, vai estruturando os processos, vai aumentando a demanda de paciente, o que passa a acontecer? Então, vamos supor, você está aqui hoje
nos seus 5 mil de faturamento. E aí você foi, aplicou ali várias estratégias, pum, cheguei nos 10. Lindo. Agora você tem basicamente o dobro de paciente que você tinha antes. Você acha que você vai conseguir continuar fazendo todas as tarefas que você fazia antes com excelência, na mesma qualidade, no mesmo tempo, o mesmo acompanhamento com todos os seus pacientes, o mesmo tempo de resposta? Vocês acham que vocês vão manter toda essa qualidade que vocês tinham ali no começo, quando vocês tinham metade dos pacientes que vocês têm? Claro que não. É humanamente impossível, porque a gente não tem mais horas disponíveis no nosso dia para fazer isso. Então, o que vai acontecer? Vai existir uma estagnação nesse momento, até você se estruturar novamente para conseguir crescer. Eu até conversei com uma Nutri essa semana, que faz tráfego com a gente, e ela estava conversando, falou assim, nossa, Ingrid, estou sentindo que eu estou estagnada. E ela estava exatamente nesse momento. E aí eu falei para ela, ó, se a gente botar mais dinheiro em tráfego e chegar ao dobro de pessoas que chegam no seu WhatsApp, para você vender o dobro do que você vende hoje, você consegue responder? Aí ela, não. Eu falei, você consegue dar um bom acompanhamento para essas pessoas novas que vão chegar? Aí ela, não, vou estar atendendo o dia inteiro. Aí eu falei, então, você não está pronta para crescer. Você vai precisar estruturar o seu negócio agora, e a gente vai focar nisso a partir desse momento, para conseguir alavancar, ter essa estratégia, essa disponibilidade para lidar com mais leads e com mais pacientes, para aí sim você crescer. Então, toda vez que a gente dá um salto de crescimento, vai existir sim a estagnação. E, de novo, isso é normal. O que não é normal é você se manter um ano inteiro nessa estagnação e não estar executando nenhuma estratégia para conseguir alavancar de novo, preparando o seu consultório para uma nova demanda, um novo volume de paciente, um novo volume de captação para isso, tá? Então, vocês conseguiram entender essa parte aqui? Faz sentido esse ponto? Porque isso aqui quando a gente teve essa clareza de que vai acontecer, mas eu preciso só me preparar para isso, para conseguir sair da estagnação, tudo ficou claro, a gente ficou mais tranquilo de tipo, meu Deus, não estou fazendo nada. É normal, faz parte, mas a gente tinha essa visão do que a gente precisava executar para conseguir sair dessa estagnação. Perfeito? Então, maravilha. Ó, vou dar até aqui, gente, um exemplo prático também do que a gente fez com uma das nossas mentoradas da Ingrid, né? Bastante Nutri falou que tá nessa fase de 5. Gente, para sair de 5 para 10, é 2 palitos, tá? É muito mais fácil do que sair de 10 para 15, de 15 para 20. Por quê? Por conta dessas coisas. Uma pessoa que você consegue, com a mesma estrutura que você fatura 5, faturar 10. Agora, com a mesma estrutura que você fatura 10, você não consegue faturar 15 e 20. Então, vai existir essa estagnação. Foi o que aconteceu com essa Nutri aqui do nosso time. Ela saiu de 5 para 10 na nossa mentoria em 2 meses, tá? Em 2 meses ela conseguiu dobrar o faturamento dela. E aí o que aconteceu? Agora ela falou, gente, tá rotada de paciente, o que eu faço para continuar crescendo aqui o meu faturamento sem precisar ficar atendendo que nem doida? E aí a gente está estruturando todo esse processo, tá bom? Ingrid, beleza. E por onde começa a estruturação desse processo? Então vamos lá. Primeiro ponto, gente, planejamento, tá? Isso é uma coisa que eu vejo as Nutris, vocês no caso, né, pecando muito, tá? Em executar. Basicamente, a única coisa que vocês colocam eu vou colocar uma meta aqui de faturamento e é isso, esse é o meu planejamento do ano. Tá, mas quais são essas metas? Tem uma meta de faturamento, mas ok, o que eu preciso fazer em cada mês para alcançar essa meta anual que eu coloquei? Quais são as suas metas mensais, semanais? E meta, não só meta de venda, porque isso é um ponto. A venda é o seu objetivo final. Mas quais são as tarefas que você precisa executar semanalmente, mensalmente no seu consultório, que vai conseguir te fazer chegar na sua meta de faturamento? E é isso aqui, ninguém olha. A gente continua fazendo o quê? Mesmas coisas, do mesmo jeito, com a mesma frequência, e esperando um resultado diferente. Segredo, vocês não vão ter, tá? Então, vocês precisam olhar para isso com detalhe e com muito cuidado, porque é muito importante e ninguém faz. Então, só de você fazer seu planejamento, a partir de agora, você já vai sair na frente de muito Nutri por aí, tá? Segundo ponto que a gente precisa planejar ações que podem ser feitas em cada mês, tá?
Isso aqui é muito importante. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, o que a gente fez? A gente planejou a Black, né, de forma muito estratégica, e o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu bater, gente, 50 mil de faturamento. 50 mil de faturamento. Em novembro do ano passado, agora. Por quê? Porque a gente planejou uma ação de venda, o que a gente ia fazer. A gente colocou tarefa por semana para cada pessoa ali do time do que precisa fazer, e a partir disso, a gente foi desenvolvendo e conseguindo alcançar o nosso objetivo ali financeiro, que foi a consequência das tarefas que a gente fez, beleza? Então, isso é muito importante. E aí, tem uma pessoa que falou que tá sem som, né? Tá normal para vocês, né, gente? Posso seguir aqui. Beleza. Então, show. E aí, seguindo, né, a gente tem outro ponto, que aí, aqui, principalmente, de quem já está faturando ali dos seus 10, dos seus 7 aos seus 15 mil, né, que são o quê? As contratações que precisam ser feitas nesse ano. Então, que nem eu estava dando o exemplo lá da Nutri. Ela vai ter que contratar uma pessoa para ela crescer. Ela não vai conseguir crescer e sustentar esse crescimento, porque às vezes você até consegue, vou dar um pico de venda aqui, vou me matar para vender, beleza, vendi. Aí agora o que acontece? Você tem que manter o acompanhamento com todo mundo. E aí você faz o quê? Você cai na qualidade, porque você não tem tempo para ficar respondendo todo mundo como você respondia, e aí você perde paciente e seu faturamento desce de novo. Então, você vai ter que olhar para o seu negócio e entender o que mais está me tomando tempo, aonde mais eu estou perdendo aqui meu tempo, que eu poderia estar fazendo uma coisa mais estratégica que só eu posso fazer. Por exemplo, conteúdo. Só vocês podem fazer conteúdo por vocês. Não dá para você pagar uma outra pessoa para ela gravar o vídeo para você e você não aparecer no seu conteúdo. Tem que ser vocês. Então, isso é uma coisa que só vocês podem fazer. Agora, por exemplo, fazer a troca de um plano alimentar, trocar o pão pela tapioca, qualquer criança de 5 anos consegue fazer isso. Então, vocês podem ter uma pessoa no time de vocês para ir tirando essa demanda, que toma tempo e que não gera resultado para vocês, tá? Então, é muito importante que quando vocês cheguem nessa fase de 7 a 10, passou de 10 ali, provavelmente você já está atrasado na sua contratação, ter ali uma pessoa para poder ajudar vocês dentro dessas tarefas, tá? E aqui, por último, a questão da revisão. O que acontece aqui? Muita gente, beleza, fiz aqui um plano de ação para esse mês. Esse mês eu vou focar em, por exemplo, fazer mais conteúdo para tentar atrair mais gente pelo Instagram. Aí você vai e faz conteúdo, não foi como você esperava, e no mês que vem você faz o quê? Mais conteúdo do mesmo jeito, sem analisar o que deu certo, sem entender onde você errou, sem olhar para métricas, sem poder, de fato, ver onde você pode melhorar e o que não está funcionando. Para você ir ajustando, até mesmo porque o mercado muda. E a gente precisa entendendo essas mudanças e adaptando isso dentro do nosso negócio. Então, se você não faz essa análise do que funcionou bem, do que não funcionou, você vai continuar estagnada também, tá bom? Então, é muito importante a gente fazer essa análise todo mês, gente. Não é cada 3 meses, não. É todo mês de todas as ações que foram feitas, tá bom? Então, show de bola. Vamos seguir aqui já pro próximo ponto. Que é o quê? Funil de venda. Gente, eu sei que isso daqui, vocês têm uma dificuldade absurda de estruturar funis ali de captação para o consultório de vocês. Só que o consultório, ele precisa de 2 coisas para sobreviver: de venda e fidelização. Sem esses 2 pontos, não existe consultório crescendo, tá? Então, vamos trabalhar aqui primeiro a parte da venda. Vou dar algumas estratégias para vocês colocarem em prática, tá? Para a gente conseguir ir melhorando essas fontes de aquisição de clientes para vocês, tá? Antes de tudo, gente, sendo muito sincera com vocês, vou trazer uma fala que eu já escutei e que é totalmente errada dentro do mercado da nutrição. Se o paciente quiser comprar de mim, ele compra. Ele que vem até mim, ele que me procure, ele que me pague. Eu não vou ficar explicando o meu trabalho, eu não vou ficar insistindo, eu não vou ficar indo atrás. Gente, quer crescer, já tira esse pensamento da sua cabeça. Porque senão você não vai crescer, tá? A gente precisa sim ir atrás de paciente. E eu não estou... Ir atrás de paciente não é ficar implorando para alguém comprar o seu acompanhamento, tá? Que isso fique muito claro.
não é esse o objetivo. O objetivo é que você tenha ali, de fato, estratégias que estejam trazendo novos pacientes para você o tempo todo. Então, esse que é o objetivo. Então, vou passar aqui alguns funis de vendas para vocês. Primeiro ponto que vocês precisam ter em relação a funil de venda. Estratégias de fechamento contínuo, tá? Então, por exemplo, o que é um fechamento contínuo? Programa de indicação, onde sempre tem gente chegando ali através dessa estratégia. Um tráfego pago, por exemplo, que tem sempre gente nova chegando ali no seu perfil, te chamando no WhatsApp para saber como que funciona o seu trabalho, tá? Então, é importante que vocês tenham esses tipos de estratégias de fechamento contínuo rodando. Próximo ponto, ações de vendas específicas. Por exemplo, que eu falei ali da Black, que a gente estruturou, fez uma ação de venda específica e conseguimos ter um recorde de faturamento ali, tá? Essas ações, elas não precisam necessariamente serem feitas todos os meses, mas você precisa encontrar oportunidade no seu mercado, né, o que faz sentido para o seu público, para quê? Para colocar esses picos, essas ações e estratégias que você vai fazer para aumentar o seu caixa e a sua previsibilidade dentro do consultório, tá? Estruturação de parcerias estratégicas. Praticamente nenhuma nutricionista trabalha isso. Vocês simplesmente fazem alguma parceria, a pessoa nunca te mandou ninguém e fica lá. Tem uma parceria com a fulana, com a estética. E a estética nunca mandou um paciente para você. Então, a gente precisa estruturar bem as nossas parcerias para quê? Para que, de fato, a gente consiga ter ali essas parcerias trazendo leads para a gente. Isso também é um ponto que eu vejo até dentro da mentoria, que às vezes a gente vai orientando ali os mentorados, fazem uma parceria, fiz parceria. Aí a gente fala, tá, conta pra gente, qual parceria você fez? Fiz uma parceria com fulano. Então, tá, então continua. Dá para você fazer 30 parcerias. Não precisa ficar em um parceiro só. Quanto mais parceiros de negócio você tem, mais lead chegando para você, maior a probabilidade de você vender mais, tá? Então, esse seria aqui o terceiro ponto. E por último, que entra aqui a parte da renovação, tá? Um funil de venda também é funil de renovação. Então, você montar protocolos específicos, que o Wellington até vai falar com vocês agora, para que vocês consigam renovar os pacientes. Eu não sei qual que é o tempo médio que os pacientes passam com você, mas o que a gente considera saudável é de 6, pelo menos ali 6 meses a 9 meses, tá bem bacana. Hoje, o tempo médio que um paciente passa com a gente aqui no consultório é de 9 meses. Então, a gente tem a previsibilidade de que esse paciente vai pagar X valor pra gente. Toda vez que chega um paciente novo, a gente tem essa média. Claro, tem gente que fica menos, mas tem gente que fica mais. Então, a média, ela fica ali entre 9 meses. Gente, seria bom para vocês ter a garantia que seus pacientes vão ficar, em média, 9 meses com você em acompanhamento? A previsibilidade que isso dá no consultório é de paz. É incrível, tá? E a gente precisa colocar isso aqui em prática. Deixa eu só ver que alguém perguntou alguma coisa sobre a questão da sazonalidade. Deixa eu entrar aqui para ver o que vocês falaram. Para produto digital também funciona grupo de emagrecimento? Sim. O grupo de emagrecimento, ele vai entrar em ações de vendas específicas ao longo do ano. Então, você tem que encontrar ali, né, esses grupos, essas datas, que vai ser melhor você fazer esses grupos para estruturar. Por exemplo, agora em janeiro a gente está fazendo o desafio de emagrecimento com os nossos pacientes e com pessoas de fora, tá? Então, isso é importantíssimo. E buscar essas sazonalidades. Exatamente isso, Vitor. Exatamente isso. Entende ali a sazonalidade que vai fazer sentido para o seu público, tá? Porque isso muda de nicho para nicho. E aí, vamos lá, então, agora, falar de fidelização, tá? Eu preciso que vocês entendam, tá? Quando vocês veem, fulano faturou 20 mil, fulano faturou 30 mil, fulano faturou 40 mil. O que vocês precisam entender? Gente, esse faturamento, grande parte desse faturamento, não vem de venda de pacientes novos. Renovação, tá? Por quê? O que vocês precisam pensar? Vamos raciocinar aqui. Vamos supor que eu seja uma vendedora assim, incrível, tenho uma captação muito boa, chega um monte de lead no meu WhatsApp e eu fecho todo mundo. Cenário aqui, perfeito, Bosório. Esse mês, fechei ali 30 pacientes novos. Vamos supor que meu acompanhamento seja R$1.000, um trimestral. Fechei 30 pacientes novos, faturei 30 mil. Vamos para o próximo mês. Fechei mais 30 pacientes novos, faturei mais 30 mil. Chegou no terceiro mês, fechei com mais 30 pacientes novos, faturei mais 30 mil.
Só que o que que aconteceu agora? Eu não tenho mais horário para atender paciente novo. Não dá. E aí, dentro desse cenário, o que que precisa começar a acontecer? Renovação. Não dá para a gente ficar dependendo de venda nova. Então, se um mês você tem ali 3 vendas novas, no outro mês você tem 10, no outro você tem 5, no outro você tem 30, você não tem previsibilidade só por venda nova. Claro que a gente precisa estruturar, que nem a gente falou aqui, algumas fontes de captação, para que você tenha um máximo de estabilidade dentro da captação, mas é uma coisa que você nunca controla. Você nunca sabe se você vai receber uma indicação, se você vai receber 10 indicações no mês. Não depende de você. Você nunca sabe se seu parceiro vai te indicar ali, sua parceria vai te indicar um paciente ou 10 pacientes. Não está na sua mão. O que está na sua mão? Manter os pacientes que você tem ativo. E é isso que o Wellington vai falar agora aqui com vocês, mostrar na prática como que ele faz, tá bom? Posso dar seguimento aqui? Da minha parte, sim. Se Então, alguém tiver vamos. pode perguntar antes, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Como a Ingrid falou, e ela trouxe um ponto que é bem interessante. Quando vocês veem no mercado cases sendo postados, né, de faturamentos, principalmente que passam da casa dos 10K, ele já passa por uma estrutura que envolve você ter alguns entendimentos dentro do seu espaço de trabalho. Primeiro, que você sozinho não vai conseguir tão longe, que você precisa realmente de uma estrutura de equipe, e que para que você consiga crescer de uma forma saudável, os pacientes eles têm que ter uma determinada recorrência com você, tá bom? E o que é bem importante vocês entenderem, quando a Ingrid abordou um pouco sobre funis de venda, e ela até abordou a renovação como um dos funis. E eu acredito que é o funil mais poderoso que tem. E por isso que eu coloquei aqui, focar em quem está dentro. Porque a energia que você vai ter que gastar para um paciente que já conhece o seu trabalho, que já está dentro do seu acompanhamento, desembolsar novamente o investimento em você, é inúmeras vezes mais barato e mais fácil o convencimento do que você captar um novo lead em Instagram, em anúncios, em qualquer outro lugar que você vai ter que trabalhar, melhorar o nível de consciência dele em relação ao seu trabalho, porque ele não te conhece. Então, a alma do seu negócio está sempre nos pacientes ativos. O faturamento que a Ingrid compartilhou com vocês, que a gente teve na Black, que foi nosso recorde de faturamento aqui no consultório, de 50K, 80% dele foi feito com a nossa base de pacientes, tá? Ou seja, a gente está falando de cerca aí de, perdoe a matemática, uns 35 mil aí foi realmente de pacientes ativos. Então isso faz uma baita diferença, porque a gente sabe que são compradores recorrentes, tá bom? Mas para gerar todo esse fluxo de caixa de pacientes ativos, é necessário que tenhamos um acompanhamento próximo. E aqui é que está a alma do negócio, que é onde todo mundo se perde, e por isso que tem a dificuldade de sair da casa dos 10K. E, gente, eu falo que vocês têm dificuldade porque nós também tivemos essas dificuldades, tá bom? Eu sempre foquei muito no acompanhamento próximo e na experiência do paciente. Por ter trabalhado também muito tempo com vendas, eu sempre agreguei essa conduta nutricional a como que o paciente está se sentindo. E eu sempre fui marcado com os meus pacientes por isso. Então, embora sem estratégias de marketing, a gente demorou um certo tempo, né, para conseguir atingir os 10K, a gente fala que demorou um certo tempo comparado com vocês agora que bate isso em 2, 3 meses, né? A gente demorou uma jornada de uns 8 a 9 meses, né? Que pra gente foi um certo tempo. E depois disso, a gente sentia que começava a bater uma barreira e não conseguia evoluir. Foi quando eu consegui ter o entendimento do porquê que não estava evoluindo. Eu já tinha uma estagiária na época, tá? Mas eu ainda estava no primeiro mês dela, ainda estava transitando. E eu recebi o feedback de uma paciente. Ela falou, Wellington, eu senti que você está mais afastado. O acompanhamento que você tinha no WhatsApp, ele não é mais tão próximo quanto era antes. E eu atendendo ali um volume nessa época de 65, 70 pacientes. Ou seja, eu tinha um volume alto, só que por que eu não estava conseguindo crescer? Porque eu já não conseguia passar disso, porque minha retenção já estava baixa. Aquilo que eu estava fazendo com excelência no começo, que era dar um acompanhamento próximo, fidelizar, conversar, devido ao alto volume de pacientes, como a Ingrid falou, eu passando o dia todo atendendo, que tempo que eu tinha para ficar ali no WhatsApp? Para dar um suporte, para ser presente igual eu era no início. Então, a partir disso, eu falei, opa,
Tenho que construir um time, tenho que construir processo, tenho que trazer pessoas para fazer isso junto comigo. Isso porque todo o intuito do consultório é sim gerar valor, é sim gerar faturamento, mas acima de tudo é gerar transformação do paciente. E essa transformação do paciente, a partir do momento em que eu quero ser grande, eu quero ser renomado, eu tenho que entender que aquele paciente que ele investe caro no meu trabalho, que ele junta um suado dinheiro para passar comigo, ele tem que ter uma experiência premium. E aí, o que a gente tem que entender? Nós somos mãos únicas. Então, para que a gente consiga evoluir através disso, a gente vai precisar de pessoas junto conosco, para ajudar a criar esse processo. Porque, no final das contas, o que vai garantir a previsibilidade de caixa são os pacientes que estão internos. A grande realidade é essa. E para você conseguir manter esses pacientes por 6, 9 meses, até teve uma pessoa no chat, né, que perguntou, meu sonho é ter essa recorrência de pacientes. Eu vou dar uma dica simples que vai matar o teu jogo, tá? Literalmente simples e aplicável. O segredo para você conseguir ter essa recorrência de pacientes é um só. Você ter relacionamento com o seu paciente. Única e simplesmente isso. Os meus pacientes não me veem unicamente como Wellington nutricionista. Existe um respeito mútuo entre as partes e um alinhamento de trabalho. Mas eu consigo ser muito mais do que um nutricionista para esse tipo de paciente. Eu consigo ser amigo na hora da consulta, eu consigo descontrair com ele, eu consigo dar uma bronca sendo fofo, sendo simpático, dependendo do comportamento de cada paciente. Eu consigo ser o paizão, eu abraçar a dor dele, mas eu também sei corrigir ele no momento certo. Então, o grande segredo é, você pode dominar muito a técnica, você pode dominar muito o macronutriente, você pode dominar muito a suplementação, só que se você não dominar o comportamento humano, infelizmente, você vai ter um excelente trabalho e 0 pacientes satisfeitos. E quando eu falo de fidelização, a Ingrid até trouxe alguns prints, né, que a gente... Gente, modéstia à parte falando, a gente recebe esses prints todos os dias. A gente pode abrir um grupo que a gente tem aqui no WhatsApp, que a gente deixa exclusivamente para receber feedbacks de paciente. Quando eles mandam lá, as meninas estagiárias tiram um print e mandam no grupo. E o que é mais legal de um ecossistema saudável para vocês entenderem, né? Talvez muitos de vocês aqui, metade dessa aula que a gente deu já estão desistindo. Falam, meu Deus, eu tenho que contratar, vou precisar trabalhar com gente, mas as coisas não vão sair do meu jeito. É o famoso perfil do controlador, né? Dá uma olhada nesses feedbacks. Percebam que a maioria deles, os pacientes se referem a nós, a equipe. E muitos aqui, eles estão elogiando o trabalho da Letícia, que é minha estagiária, da Safira, que é minha outra estagiária. E o que eu quero trazer com isso? Eu quero dizer para você que para você sair da estagnação de onde você está, você precisa ter treinamento para que você consiga fazer outras pessoas replicarem esse trabalho por você. Mantendo a mesma excelência e te dando mais tempo de crescimento. Tá bom? Eu vou falar mais um pouquinho sobre construção de equipe, como que vocês podem fazer isso, qual que é o momento, um pouco mais para frente. Mas tem uma coisa que é bem importante também da Ingrid passar para vocês nesse processo, que é o próximo tema que a gente vai abordar, que é legal vocês focarem nele também. Show de bola. Então, vamos dar seguimento aqui na minha parte. Gente, esse aqui é de longe o que vocês mais me pedem ajuda, que vocês mais trazem ali, que vocês têm dificuldade, tá? Então, eu trouxe aqui a nossa metodologia que a gente criou de conteúdo, para vocês entenderem, mas antes eu quero falar um pouco de posicionamento com vocês, porque posicionamento é uma coisa que ainda fica muito superficial. Ai, você precisa se posicionar. Ai, você precisa mostrar o seu posicionamento X. Você precisa ser high ticket. Tá, tipo, e aí, mas como que eu coloco isso na prática? Então, eu vou dar aqui agora para vocês entenderem como de fato vocês vão se posicionar e para vocês fazerem isso do jeito certo, para vocês não afastarem o cliente ideal de vocês e também conseguirem sustentar esse posicionamento. Primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: infelizmente, as coisas não funcionam mais de forma tão simples quanto funcionavam antes. Antigamente, ali, vamos pegar 2, 3 anos atrás, a gente fazia um post no Instagram e
aparecia ali 3, 4 pessoas perguntando pra gente como funcionava a consulta, qual era o valor da consulta. Hoje vai lá e faz só um post no Instagram pra você ver o que vai acontecer. Nada, né? A gente já sabe disso. Então, o consumo mudou. E por isso está sendo ajustado. O que vocês precisam entender? Hoje, uma pessoa que te viu ali, por exemplo, no Instagram, ela não está necessariamente pronta para comprar de você. Ela vai te ver, vai te seguir, vai ver se ela se conecta com você, vai querer te conhecer um pouco melhor, tá? Vai ver se você é bom, vai ver se ela se conecta com você em relação ao estilo de vida, à experiência e também, principalmente, uma coisa que está vindo muito forte ultimamente é a questão da comunidade, tá? As pessoas querem fazer parte de algo. E se você não se posiciona, se você não mostra do que você faz parte, você deixa de lado o ponto que está sendo mais relevante para alguém comprar hoje, que é fazer parte de alguma coisa, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar. Agora, vamos lá para a parte aqui de posicionamento. Gente, o que é de fato posicionamento? Posicionamento é tudo que você mostra e tudo que você não mostra também posiciona. É literalmente a impressão que eu vou ter de você, com o que você fala, de como você se veste, aonde você vai, aonde você mora, o que você usa. E isso em relação ao produto, literalmente tudo que a gente faz posiciona. Você acha que você aparecer nos stories com o cabelo todo sujo, traz qual imagem sua? Tá sempre ali com cabelo sujo no Instagram. Tá sempre ali com a unha não feita. Tá sempre ali largada, cansada assim, ó, sentada, gravando. Que imagem que você passa para as pessoas que estão assistindo? Isso é posicionamento, mesmo que você não está falando, isso está comunicando, tá? E também, o posicionamento, ele vai ali em relação ao que você quer atrair, tá? Então, o que é importante da gente pensar? O que faz sentido pra gente hoje? Qual é o estilo de vida que você vive hoje? E esse ponto é o que faz diferença. Não adianta você querer fingir ser uma coisa que você não é. Eu vejo muita gente na internet falando, se você quer atrair paciente com dinheiro, você precisa ser high ticket, tomar água numa taça, botar blazer e não sei o quê. Mas tá, você consegue sustentar o estilo de vida high ticket para conectar com o público que você quer? Você vai nos restaurantes que esse público high ticket vai? Você treina na academia que esse público high ticket treina? Não, então não adianta você tentar ficar se comunicando com ele, porque ele não vai se conectar com você. Porque a gente se conecta com pessoas parecidas com a gente. Pessoas que passam pelas mesmas coisas e vivem o mesmo estilo de vida que a gente. Então, não adianta você querer criar um personagem para atrair um paciente, sendo que é uma coisa que você não vive. Isso não vai dar certo. Você vai fazer isso por alguns meses, só que você não vai conseguir sustentar. Pô, você consegue sustentar gastar 3 mil reais por mês em restaurante chique para ficar postando? Provavelmente, se você está com um faturamento abaixo de 10, não, né? Eu, pelo menos, espero que você não esteja gastando seu dinheiro todo esse dinheiro com isso. Então, a gente precisa pensar em pontos específicos do nosso negócio, da nossa vida, que vai o quê? Aí que entra o ponto. Conectar com quem a gente quer vender. E não só em relação à parte financeira, em relação a tudo. O que o seu paciente ideal faz, o que ele vive, como ele se sente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você atenda mulheres mais 35. E geralmente essas mulheres, elas gostam de tomar no final de semana um vinho com o marido. E você também faz isso. Você postar isso vai gerar o quê? Conexão. Fala, caracas, olha a nota ali. Gera um ponto de conexão. Claro, né? Enfim, isso dentro sem falar de contexto nutricional, tá, gente? Estou falando de hábitos e coisas que vão trazer aqui, é só um exemplo. Se você vai toda semana fazer sua unha, você mostra sua unha feita e sua paciente também faz isso, virou um ponto de conexão. Então, você tem que pensar, o que a minha paciente faz? Vamos supor que sua paciente agora seja de emagrecimento. E a maior dor dela, o maior sonho dela é entrar no provador e a roupa ficar boa. E você tá lá, foi no shopping comprar uma roupa e você postou que a roupa ficou boa em você. E ainda escreveu, nada melhor, não existe sensação melhor do que experimentar uma roupa e ela ficar perfeita. A roupa, como você comprar a roupa que você gostou, não a que te serviu. Isso vai gerar conexão, porque é o sonho dessa pessoa. Então, não é só sobre dinheiro, tá? São coisas que a gente vai colocando dentro do nosso conteúdo que vai gerando essa conexão, esse acolhimento, esse entendimento de que você é a melhor pessoa
para poder ajudar essa paciente a chegar ali aonde que ela quer, tá? Então, sempre pensem o que meu paciente ia pensar, o que meu paciente gostaria dentro dessa situação. Faz sentido para ele? Faz. Ele faz isso? Faz. Então, posta. Ele não faz, vai fazer a menor diferença? Inútil, tá? O que a gente precisa pensar, gente? O conteúdo, ele tá lá para quê? Pra gente vender. Eu acho que ninguém aqui produz conteúdo por entretenimento, porque tá entediado. A maior parte de nós produzimos conteúdo porque a gente quer usar o Instagram como fonte de captação de pacientes. Então, tem que ser estratégico. Não perde o tempo de vocês com coisas que não vão fazer sentido, tá? Ingrid, beleza, entendi sobre essa questão de posicionamento, né? Só que como que eu vou colocar isso dentro do meu conteúdo para que a pessoa me olhe como autoridade, tenha uma conexão comigo e que o meu acompanhamento vire uma fonte de desejo dessa pessoa fazer parte, dela entrar, dela querer fazer parte disso. Então, vamos lá. Vou explicar aqui para vocês como que funciona o método que a gente criou de conteúdo, que é o método Camp, tá? Quem está aqui no GPS, que é o nosso treinamento, quem já faz parte da mentoria, que também está aqui na aula, que eu já vi algumas pessoas, já conhecem, mas vou explicar para vocês, que eu sei que muita gente não conhece. O método Camp é um acrônimo separado em 4 tipos de conteúdo. Então, vamos lá que eu vou explicar cada um deles para vocês. Primeiro tipo de conteúdo, que é a letra C, é conteúdo de conexão. Isso aqui, praticamente ninguém posta, tá? É muito difícil achar nutricionista que esteja produzindo esse tipo de conteúdo. Só que esse tipo de conteúdo é um dos principais. Por quê? O que vocês precisam pensar, gente? Hoje, só aqui a gente tem mais de 80 nutricionistas ao vivo com a gente. Se eu chamar duas de vocês aqui, com certeza tem 2 pessoas com o mesmo preço e com a mesma entrega. De quem que eu vou comprar? Como que eu tomo o poder de decisão de quem eu compro? É aqui, com quem eu me conecto, tá? Então, o conteúdo de conexão, ele é essencial para a pessoa querer te comprar de você, tá? Principalmente quando ela faz uma pesquisa de mercado. Ela vai querer comprar de você. Segundo tipo de conteúdo, que também é muito importante, conteúdo de autoridade. Não basta eu gostar de você. Eu posso gostar super do Wellington, achar ele engraçado, achar ele legal, mas se eu não ver que ele é bom tecnicamente, que ele é capacitado para resolver meu problema, eu não vou contratar ele. Eu posso adorar o Wellington, mas eu vou procurar uma nutricionista que me ajude a resolver o meu problema, que eu veja que ela é boa, que eu veja que ela tem conhecimento, que ela estuda, que ela lê artigo, e aí, a partir disso, eu vou entendendo que ela é boa mesmo, que vale a pena eu pagar ela para ser minha nutri, tá? Então, esse tipo de conteúdo também é essencial para ir construindo essa autoridade, né, para a pessoa escolher também você. Terceiro tipo de conteúdo, conteúdo de necessidade. O que é o conteúdo de necessidade? É aquele conteúdo que a pessoa entende que ela precisa de um acompanhamento nutricional. Gente, principalmente hoje, quando a gente está falando de 50 milhões de canetas emagrecedoras, um monte de cápsula sendo lançada, peptídeo, tudo, o mercado desse ano vai estar uma loucura, né, dentro dessas facilidades que estão vindo aqui. Se o paciente não entende o porquê que ele precisa de um acompanhamento nutricional, esquece, ele não vai comprar de você, ele vai comprar caneta. Então, esse conteúdo, esse ano, virou um dos mais necessários, ele sempre foi importante. Mas agora, então, vocês necessitam postar esse tipo de conteúdo. Conteúdo que gere consciência do que por que uma pessoa precisa de um acompanhamento nutricional. Por que não adianta só ela tomar um Mounjaro ali? Por que não adianta só ela treinar e não ter uma dieta ali calculada e individualizada para as necessidades dela? Isso tem que estar claro quando entra no seu perfil. Claro, de acordo com o seu público. Então, se o seu público, às vezes, é um público mais comportamental, você vai estar falando, pô, paciente, não adianta você tentar sozinho. Quantas dietas sozinhas você já fez? E nunca deu certo? Então, você precisa de um acompanhamento? Isso tem que estar claro dentro do seu conteúdo para a pessoa falar, beleza, eu gostei dela, ela é boa e eu preciso dela para resolver o meu problema, tá? E, por último, o último tipo de conteúdo, que é o conteúdo prático, tá? O que é o conteúdo prático? É basicamente o que vocês fazem, dicas. Geralmente, o nutricionista só posta dica no Instagram. Vocês, de todos esses 4 tipos de conteúdo, vocês geralmente só postam a letra P. Ele também é importante para a gente trazer gente nova para o nosso perfil, para trazer uma base nova ali para acompanhar a gente, ou até mesmo para você usar ali no impulsionar, né, para trazer gente nova para o perfil, mas ele não vende.
ele não vende. E isso aqui, gente, também é válido para os stories, tá? Você precisa produzir esses 4 tipos de conteúdo no seu feed, nos seus stories. Muito nutricionista posta o quê nos stories? Foto da comida, foto do treino. Que desejo me dá de passar com você com uma foto de comida com foto de treino? Nenhum. Que necessidade me gera de eu te contratar uma foto de comida e uma foto de treino? Nenhum. Então, vocês precisam começar a olhar o conteúdo de vocês esse ano de forma mais estratégica. De novo, principalmente pensando em relação a todas as facilidades que acabam virando os nossos concorrentes. Então, a gente precisa ser muito assertivo e se mostrar capacitado, autoridade, mostrar ali esse acolhimento e também mostrar, dar ali dicas práticas para as pessoas chegarem ali no seu perfil. Beleza? Conseguiram entender essa questão dos tipos de conteúdo? Faz sentido para vocês esses conteúdos? Viu como faz falta não ter algum deles aqui dentro dessa estrutura? Então, show. Quando a gente consegue aplicar esses tipos de conteúdo, a gente começa a ter mais resultado. Gente, hoje o Instagram é essencial na nossa captação aqui dentro do consultório. Não só porque o Instagram é uma fonte de captação, mas porque hoje a gente não indica mais ninguém pelo telefone. Ai, minha Nutri é maravilhosa, tô passando com ela. Passa com ela também, amiga. O que a gente geralmente pede? O Instagram. Então, o Instagram, além de ser uma fonte de captação, é a vitrine do seu trabalho. E se ela não tiver estruturada, não tiver com esse método Kemp aqui que eu tô falando, o que vai acontecer? Vocês vão perder venda que já era garantida, de indicação. Porque a pessoa não se conecta com você. E aí, o que vocês precisam pensar em relação a esse ponto? Gente, hoje no nutricionista é um luxo. A maior parte da população não pode pagar no nutricionista. Então, já que eu vou pagar, eu vou mostrar que eu tô pagando. E já que eu vou mostrar que eu tô pagando, eu preciso marcar a nutricionista que eu tô indo. Você acha que eu vou pagar R$300 uma consulta para marcar a nutricionista todo com o Instagram velho pode? Não vou. Eu vou querer uma nutricionista que seja ali conhecida, que se mostre como autoridade, porque eu vou falar para as minhas amigas que eu tô passando com elas. Pode ver, gente, sempre os pacientes marcam. Não sei se vocês estimulam isso também, né? Mas aqui os pacientes marcam a gente, posta aqui que tá no consultório, porque as pessoas querem mostrar, isso é o posicionamento da vida pessoal delas. Então, é muito importante que essa vitrine, ela esteja bem estruturada. E quando a gente consegue alinhar todos esses pontos, a gente começa a ter muito mais resultado. E foi o que aconteceu com a gente. Hoje a gente já acumulou mais de 1 milhão de faturamento com a nutrição. Eu sei que parece ser muito distante da realidade de muitos, mas ao longo desses anos a gente veio construindo isso. E a gente só vai crescer mais e mais, porque a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente tem um planejamento para isso, e a gente está aplicando essas estratégias que a gente está justamente trazendo aqui para vocês nesse momento. A gente também conseguiu comprar o nosso apartamento, né, para não viver ali de aluguel. Só quem já passou por isso sabe como que é difícil essa situação de você estar ali dando dinheiro que não vai voltar para você. E também a gente conseguiu construir o nosso consultório dos sonhos com literalmente tudo. O Wellington, quem me acompanha no Instagram, se vocês não acompanham, depois vocês vão passar a acompanhar, vocês vão ver que ele é o rei do quê? De comprar coisa pro consultório, gente. Ele não pode ficar uma semana sem comprar alguma coisa nova pro consultório sem ter um infarto. E aí compra, tá sempre inovando o quê? Para melhorar a experiência dos pacientes. Então, é isso que a gente pode conseguir trazer para a nossa vida para conseguir, depois que a gente estrutura tudo isso e passa a ter esse tipo de resultado. Beleza? Então, show. Vamos seguir aqui para o próximo tema. Gente, só me dá um ok. Eu estou indo muito rápido aqui nas explicações. Vocês estão conseguindo absorver o que eu estou falando, essas estratégias. Falei para vocês anotarem que era coisa. Só me deem um ok se vocês querem que eu vou um pouco mais devagar, ou se tá tranquilo, posso continuar nesse ritmo aqui que eu já estou. Tá perfeito, tá tranquilo? Maravilha. Então, show. Então, bora voltar para cá. Aqui, seguindo, onde que a gente vai entrar agora? Parte de precificação e venda, tá? A parte de precificação e venda, ela é essencial para a gente conseguir faturar mais. Por quê, gente? Primeira coisa, se você tem uma precificação incorreta do seu acompanhamento, você não vai vender, tá? Do seu acompanhamento, do seu programa nutricional, da sua consulta, tá? É muito importante que vocês tenham a precificação adequada. Porque senão, eu já peguei nutricionista aqui quebrando por conta disso, tá? Que veio aqui entrar na mentoria pedindo socorro, que ele estava perdendo todos os pacientes. Era o quê? Erro de precificação. E o que vocês precisam entender? Para você escalar, de fato, faturar ali mais de 10, 15 mil por mês, você precisa cobrar mais do que R$200, 250.
Eu não sei qual o valor de vocês, e eu sei que isso varia de cidade para cidade, mas a gente precisa aplicar estratégias dentro do acompanhamento de vocês, para que vocês consigam cobrar mais que R$ 250. Porque senão, o que precisa acontecer? Gente, vocês precisam ter muitos pacientes para conseguir faturar 15 mil. E aí, o que acontece? Vocês vão ficar sobrecarregados, vão perder a qualidade do acompanhamento, os pacientes vão sair, não vai ter renovação, e vocês vão ficar estagnados de novo, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa visão desse ticket. E não estou falando que para todo mundo aumentar o valor ali do nada, tá? Não estou falando isso. A gente precisa tomar muito cuidado com essas estratégias para aumentar do jeito certo e no momento certo do consultório de vocês, tá bom? Porque faz muito importante, faz muita diferença e vai ser muito importante para vocês esse ponto. Deixa eu só tirar ali a dúvida sobre isso. Com retorno ou sem retorno? Gente, não trabalhem com retorno, trabalhem com acompanhamento. Eu sei que tem muita cidade que ainda dá retorno, a cidade inteira dá retorno, isso acaba dificultando a vida de vocês para tirar esse retorno, mas se você tem uma metodologia de acompanhamento com o paciente e você vende isso de forma que praticamente ninguém na sua cidade vende, você consegue já cobrar mais caro do que todo mundo. Claro, não ali nos seus primeiros pacientes, porque senão você vai ter dificuldade de captar e vender. Então, por isso que eu tô falando, a precificação tem que ser ajustada ali na hora certa e do jeito certo para vocês não caírem ali, paciente. Já chegou para a gente aqui na mentoria um aluno que o que aconteceu? Ele estava em outra mentoria, não era individualizada, a pessoa chegou ali e falou assim, você tem que cobrar no mínimo 330. E aí ele foi e aumentou, porque o mentor estava falando. O que aconteceu? Ele estava ali com 35 pacientes, caiu para 5. Por quê? Aumentou o valor no horário errado, no momento errado, tá? Então, gente, tomem muito cuidado, mas entendam que para vocês chegarem lá no faturamento acima de 15 mil, não vai ser com R$ 200 a consulta, R$ 250 a consulta, tá? Então, tenham essa consciência também, beleza? Eu vou seguir aqui, depois eu volto para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então, como eu falei, né, ainda de só tirar o ticket? Não, não é. Então, eu já trouxe aqui essa explicação para vocês, a gente precisa tomar todo o cuidado. E aí, gente, o que acontece? A gente entra na parte da venda. Por quê? Quando a gente vai vender mais caro, então, por exemplo, eu cobrava 250. Agora eu cobro 320 no meu acompanhamento. Você não vai vender com a mesma facilidade que você vendia antes. Se as nutricionistas estão ali da sua cidade cobrando menos, não adianta você colocar o valor lá em cima e não ter metodologia de venda que você não vai vender. Você vai começar a perder paciente para essas nutricionistas, tá? Então, é muito importante que você, além de aumentar o valor, você melhore o seu processo de venda. E não só o seu processo de venda, o seu acompanhamento, que foi o que o Wellington estava falando aqui com vocês, a entrega do seu acompanhamento, o suporte do seu acompanhamento, para essa pessoa que está ali, ela entender que vale a pena pagar mais caro para passar com você, do que pagar mais barato na Nutri ali da esquina, que entrega aparentemente a mesma coisa, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa visão de venda, de entrega, que é muito importante você mostrar para o paciente o porquê que ele precisa pagar mais caro para você, porquê que você é a melhor nutricionista da cidade para conseguir ajudar ele, porque senão ele vai comparar o quê? Preço com preço. Vai achando que é a mesma coisa, tá? Então, isso é muito importante. Vamos seguir aqui. Deixa eu tirar essas dúvidas aqui para a gente seguir aqui para o próximo tema. A consulta, falei ali, sem retorno, né? Trabalhar somente com pacote de acompanhamento. Aqui a gente trabalha com o mensal e também com o acompanhamento, tá? Por que a gente usa o mensal? Para escalar o valor do TRI. Então, a gente sempre deixa a consulta mensal mais cara e o valor do TRI ali meio intermediário, tá? Com retorno, sem retorno, sempre sem retorno, já respondi. Para a recém-formada, quanto que posso cobrar? Então, isso vai depender muito da sua região. É importante você fazer uma análise de mercado para tomar essa decisão, tá? De acompanhamento seria cobrar também, não é isso? Eu não entendi sua pergunta, Roberta. O acompanhamento seria o suporte que você dá ao paciente entre as consultas, tá? Então, imagina o seguinte, hoje, nosso acompanhamento é pautado da seguinte forma, o paciente tem uma consulta e no intervalo entre a primeira e a segunda consulta, ele recebe um formulário semanal para que a gente consiga analisar a performance dele, passar um feedback, ele tem um grupo, ou se você trabalha sozinha, acessa o seu WhatsApp para tirar dúvida a qualquer momento. Esse é o acompanhamento, vamos dizer que é o acesso que esse paciente tem a você. Isso.
Ó, que nem a Marina colocou ali, cobra R$250 e a maior parte dos pacientes me esfolam, tanto que eu juro que eu não vendo retorno. Ele fala pessoalmente que é o retorno porque não dão tempo de tirar a dúvida. Isso está acontecendo porque você provavelmente não tem um programa nutricional bem estruturado para que esse paciente se mantenha em acompanhamento e ele não está conseguindo tirar dúvida, e ele está tendo dúvida porque você não está dando essa clareza, tanto em consulta quanto no acompanhamento mensal com ele, tá? Talvez você não faça esse acompanhamento ainda, mas isso vai resolver metade dos seus problemas e principalmente nessa questão da demanda. Porque se o paciente, desde o começo, ele já fecha ali com você 3, 6 meses, você não tem essa questão do retorno, ele já está em acompanhamento com você, tá? Então é importante que você tenha esse ponto. E aí também a Roberta, entendi, mas a consulta de retorno, o valor é o mesmo da primeira consulta? Não tem consulta de retorno. Ou você vende uma consulta avulsa, ou você vende um plano de acompanhamento. Então, por exemplo, 3 meses onde a pessoa vai ter 3 consultas ali com você durante 90 dias. E entre essas consultas, ela tem total suporte e estratégia. Depois vou explicar até um pouquinho melhor aqui para vocês como a gente faz isso. Beleza? Então, pessoal, vamos voltar aqui. Só para concluir, para ela, rapidinho. E a pessoa ela paga o plano fechado, tá? Então, vamos supor que o plano trimestral é R$600. Então, ela vai pagar o plano de R$600 e aí, teoricamente, você fracionaria isso, entendeu? Isso, aí você divide mês a mês. Então, tipo, seria 200 ali para cada mês, tá? Então, show. Vamos seguir aqui para a parte, né, das vendas, como que eu estava falando. Gente, a venda é muito importante que vocês se desenvolvam nessa parte. Porque às vezes vocês ficam muito inseguros, tipo, nossa, não quero parecer vendedor, não quero ser ali insistente, não quero parecer desesperado, mas aprender a vender não é sobre isso, é justamente sobre vocês conseguirem mostrar o valor do trabalho de vocês, e não só o valor do trabalho de vocês, mas também, de fato, conseguir contribuir com a vida do paciente. Porque vocês não estão vendendo uma coisa inútil, vocês estão vendendo saúde, vocês estão vendendo autoestima, vocês estão vendendo vida para essas pessoas. Então, quando você deixa de vender, você está deixando, às vezes, de ajudar uma pessoa. Você está deixando, às vezes, de salvar a vida de uma pessoa. Vocês já pensaram nisso? Então, aprender a vender é uma responsabilidade que todos nós deveríamos ter dentro da nutrição. E aqui faz toda a diferença, tanto para a sua vida ser mais fácil, você ter dinheiro, tanto para você conseguir ajudar cada vez mais pacientes, beleza? E aí, gente, quando a gente aprende a vender, é isso aqui que acontece. Olha esses feedbacks aqui das nutris do nosso time. Até agora foram 10 sessões e 6 fechamentos. O paciente mandou mensagem querendo que quer continuar. Faturamento quase triplicado. Nutricionista, ó, primeiro dia do mês, faturando 5.400. 9 planos semestrais fechados. Nutri batendo recorde de faturamento. 16 pacientes fechados. É isso aqui que acontece quando vocês aprendem a vender. Isso começa a se tornar cotidiano, isso começa a se tornar a realidade do acompanhamento de vocês, tá? E aqui, entrando no último tema, né, que o Wellington vai passar para vocês, em relação à parte de estruturação de time, então, que momento é contratar alguém, e também a parte de como vocês podem ganhar mais dinheiro, não só com a consulta de vocês. Boa, vamos lá? Gente, até um ponto que eu queria colocar para vocês aqui, que eu acredito que a Ingrid trouxe esse ponto no começo da nossa aula, e eu achei bem pertinente. Porque a todo momento, nós vamos estagnar em algum momento. A gente vai ter que entender o motivo pelo qual a gente está estagnando, para que a gente destrave novamente. E para que a gente chegue até determinado valor de faturamento, a gente precisa dominar algumas competências. Então, por que hoje as pessoas com a mentoria ápice, elas batem esse valor de 10K com uma certa velocidade? Porque não precisa de tanta coisa, precisa de um ajuste mais refinado no processo de venda, que a gente faz com o nosso acompanhamento, e um conteúdo estratégico. Com essas duas coisas, a pessoa consegue escalonar até 10 mil de faturamento de uma forma bem rápida. Só que quando ela chega nesses 10K, ela se depara com um volume de entrada de pacientes continuando entrando, e ela não tendo mais tempo para se dividir entre atendimento no WhatsApp, suporte dos pacientes, venda e consultas. E aí é onde esse faturamento ele para. E daí, para você chegar a 15, a 20K pelo menos, você vai precisar de uma estruturação de time. E quando a gente fala de estruturação de time, né, às vezes as pessoas falam, pô, meu Deus do céu,
eu tenho que contratar, então, 5, 6 pessoas? Não, gente. O time, você mais uma pessoa, é um time. É um time. É um time, tá? E vai chegar um momento que ou você contrata ou o seu serviço perde a qualidade, como foi o caso do meu serviço que eu exemplifiquei para vocês há um tempo atrás, tá? E por que que eu considero uma sacada importante você contratar primeiro uma estagiária, tá bom? Porque é uma mão de obra que ela é barata, tá? 600, 700 reais você consegue encontrar uma estagiária. Você tem principalmente uma vontade de aprendizado muito grande se você souber fazer uma boa seleção do perfil dessa funcionária. Isso é algo que a gente ensina com uma forma bem minuciosa também, porque precisa você saber o perfil que você quer que trabalhe com você, tá? E quando a gente fala de contratação, a primeira lacuna que ela abre é o acompanhamento. Por quê? Se você está vendendo bem, você já aprendeu, dominou o processo de venda, é o último processo que eu aconselho que você delegue. Então, continua vendendo, fazendo isso muito bem, e estrutura para que você consiga ter uma pessoa para dar um acompanhamento junto com você. Só que para que você estruture isso, você também precisa estruturar um treinamento interno, tá? Então, você precisa ter mapeado tudo que você faz dentro da sua rotina, através de vídeos, para essa estagiária consultar, materiais de apoio, PACs, perguntas e respostas ali, o que que ela responde, como que ela atua nessa situação. Até porque uma estagiária está lá para aprender, não se esqueça disso. Só que se você sabe investir nela da forma correta, ela vira uma máquina. Hoje eu trabalho aqui no consultório com 2 estagiárias e eu posso dizer que se eu colocar elas aqui, elas falam de nutrição com qualquer um de vocês com anos de formado tranquilamente. Então é toda a forma que você estrutura, que você treina essas pessoas, tá? E aí o que que é importante? Ele está lá para aprender. Você vai ensinar, ele vai colocar em ação. Se ele errar, você vai acompanhar e dar feedback constante a ele. Se não tiver melhoras, você troca. Mas esse processo ele tem que ser feito com o candidato de forma constante. Por quê? Se o estagiário for falho, quem perde clientes é você. Então não é só simplesmente, beleza, agora eu tenho um estagiário, vou entregar tudo na mão dele. Não. Aí a gente sai do jogo somente do nutricionista e entra para o jogo gestor. Você tem que conferir todos esses processos. Que parece muita coisa, gente, mas quando você tem uma organização visual do que você precisa fazer primeiro, isso fica muito mais fácil, tá bom? Esse é o primeiro passo, estruturação de time, tá bom? E o segundo ponto que é muito interessante é upgrades de plano. E eu começo até com uma provocativa aqui para vocês, que eu gostaria que vocês me respondessem no chat. Você conhece alguém que ficou milionário com um só produto? Vendendo um só Ou só serviço, até melhor dizendo, né? Eu posso até falando de um só produto, né? Porque aí deixa até a mente deles mais vaga. Mas a resposta é, gente, a gente precisa de variedade, tá bom? Isso porque o comportamento do consumidor, ele é movido principalmente pela ascensão ou pela inovação, tá? Então eu vou explicar de forma detalhada o que significa cada um na parte prática para vocês, tá? Primeiro, vamos falar aqui sobre a ascensão. O que é a ascensão? É você evoluir a jornada do paciente para uma abordagem de alta performance multidisciplinar. Wellington traduz isso de uma forma prática, e você falou muito bonito. É unicamente eu trazer a possibilidade para esse paciente que hoje tem apenas um acompanhamento nutricional comigo, ele migrar para um acompanhamento multidisciplinar. Ou seja, eu tenho um parceiro que é personal, que ele me cobra R$ 200 para montar um treino para esse paciente por 3 meses e eu cobro R$ 500. Um exemplo, tá? Valores fictícios. Mas eu ganhar em cima do valor do profissional. Eu aumentei o meu ticket, eu aumentei minha previsibilidade. Poxa, Wellington, eu sou uma nutri do nicho comportamental. Excelente, faz essa parceria com uma psicóloga. Wellington, eu sou do nicho esportivo competição. Excelente, faça parceria com o endócrino. Há possibilidades de você fazer planos com diversos tipos de profissionais, tá? Migrando outros serviços, complementos do seu trabalho.
Isso é uma jornada de ascensão. E tem a jornada de inovação. A jornada de inovação, ela consiste em oferecer planos de maior duração com novos objetivos de longo prazo, evidenciando a jornada do paciente. Então, eu falo muito sobre jornada do paciente, que nada mais é do que você mostrar o que o paciente vai passar com você ao longo de todo o processo de forma visual. Uma das grandes chaves que a gente, vamos dizer assim, que a gente destrava dos nossos mentorados é quando eles entendem como oferecer para o paciente a jornada. Porque parem para pensar uma coisa, eles já estão ali com vocês. Eles ainda não atingiram o objetivo deles. E por que eles não renovam? Porque talvez falte encantamento do próximo passo. Clareza. Clareza. A gente nem vê, nem enxerga qual que é o próximo passo, que ele atingiu ali, consegui ter um resultado X. Então, para ele, é isso, sendo que essa pessoa, às vezes, ainda tinha muita coisa para evoluir. Só que se ela não tiver essa clareza, ela não vai continuar com você. Não vai continuar. Então, uma das aulas que os mentorados mais gostam é a aula de jornada do paciente, onde a gente ensina realmente como que você passa por essas 3 etapas de venda, que é você mapear com o seu paciente o que ele deseja para os próximos passos, é você falar para ele as dificuldades que ele vai ter durante esse processo, e o terceiro, você apresentar o tempo de acompanhamento e como que você vai atuar em cada etapa junto com ele. Basicamente, se esse paciente está num plano trimestral, eu vou fazer a inovação de um novo plano, de um novo projeto verão, vou mapear o que eu vou fazer ali em cada mês, só que eu vou falar, Ingrid, para esse processo aqui ter sucesso, a gente vai precisar de 6 meses de acompanhamento. Não tem como fazer antes disso. Só que com 6 meses de acompanhamento, nesse gás que você está aqui, dá para você chegar num baita shape. Pronto, essa pessoa ela vai ficar motivada a renovar para um novo projeto e para um plano maior. Perfeito. Então, gente, conseguiram entender esses pontos? Acharam que é muita coisa para executar? Eu sei que né? É comum a gente, quando a gente tem essa visão, né, que é um ponto que eu sempre trago, tanto dentro da mentoria, quanto, às vezes, até no Instagram, muitas pessoas falam, caracas, eu não tinha ideia do tanto de coisa que eu tinha que executar, né? O tanto de detalhe que eu posso aplicar no meu negócio que pode fazer diferença. E é justamente isso que a gente faz aqui, né? Dentro da nossa mentoria. Por exemplo, a Gé é uma das nossas alunas, ela começou com a gente com 3 mil de faturamento, hoje ela fatura 17 mil. A gente está ainda melhorando esses processos de contratação, de delegação, com o objetivo de chegar nos 20 e seguir crescendo, né? A Ingrid também, uma outra nutri do nosso time, antes de conhecer vocês, eu conseguia ali passar dos 4 mil de faturamento. E hoje ela consegue faturar muito bem. Ali ela tinha batido o recorde de faturamento de 23 mil. Então, gente, é possível conseguir chegar nesse resultado. Mas, sendo muito sincero com vocês, vocês precisam de coragem para executar o que precisa fazer. Não adianta ficar ali com preguiça, precisa trabalhar mesmo, colocar em prática. E vocês precisam também de direcionamento de como fazer isso. Então, sinceramente, eu quero que vocês parem agora para imaginar daqui a 1 ano. Como que vocês vão estar se vocês colocarem tudo isso aqui que a gente falou em prática? Se vocês estiverem aplicando isso daqui com direcionamento. Vocês vão estar faturando acima de 15K por mês. Vocês vão estar mais realizadas profissionalmente, tendo ali aquela certeza de, dei certo na vida, aquela clareza profissional, né? Aquela realização que faz todo o seu esforço de anos de faculdade, anos de estudo, valer a pena, sem deixar nada faltar para quem você ama. Ter a certeza ali de que vai ter dinheiro no próximo mês, ter o quê? Previsibilidade dentro do seu consultório, tranquilidade, sem desespero de, meu Deus, preciso vender para um monte de gente, senão não vou ter como pagar minhas contas, tá? Outro ponto, você poder fazer experiências diferentes, poder viajar mais, poder comer em lugares diferentes de fato, e poder postar isso dentro do seu posicionamento sem que isso seja um peso para você, tá? E principalmente, você vivendo tudo isso, mas os seus pacientes estando extremamente satisfeitos, estando em meses de acompanhamento com vocês, estando notando muito resultado e querendo continuar te indicando para todas as pessoas que eles conhecem. Essa pode ser uma das realidades que vocês podem viver até lá, tá? Mas
Agora eu quero fazer outra pergunta para vocês. Se vocês continuarem fazendo tudo que vocês estão fazendo agora, de forma igual, sem executar novas estratégias, sem estruturar melhor o consultório de vocês, continuando aí trabalhando de forma como nem a gente estava lá antes daquela conversa com os nossos amigos, de forma totalmente amadora no consultório, o que vai acontecer? Gente, vocês não vão estar onde vocês estão. Vocês vão estar menor. Essa que é a realidade, tá? Porque quando a gente não executa, além da gente não estar ganhando a mais e crescendo, a gente vai estar diminuindo. Então, eu te faço essa pergunta sincera, não eu, né? Não precisa responder aqui. Faz responde isso para você. Qual história você quer viver? Aonde você quer estar daqui a um ano? Com faturamento ainda menor do que você tem hoje? Ou você, de fato, vivendo muito bem da nutrição? Tá? Porque se você tomar uma decisão, vai fazer sentido. Você pode ter um resultado, como, por exemplo, o João também, que é do nosso time que tá. Que ele começou aqui com a gente, faturando R$600 por mês. Ele, inclusive, trabalhava em outro emprego para conseguir pagar a gente. E hoje ele tem um faturamento médio de 20 mil por mês, tá? Vivendo muito bem aqui dos atendimentos e tudo mais, tá? Então, gente, hoje a gente vai abrir aqui uma oportunidade de vocês, algumas pessoas já conhecem, algumas pessoas já estavam me pedindo, né? Para a gente abrir aqui as vagas da mentoria. Então, vou apresentar a mentoria Ápice para vocês conhecerem. E, claro, se fizer sentido para vocês, a gente vai ter uma condição aqui especial, tá? O que é a mentoria? É um acompanhamento para nutris que estão cansadas de viver a lista de indicação, sem saber o quanto que vai faturar no próximo mês, tá? E a gente conseguir sair disso com um método que foi validado não só na gente, mas mais em 200 nutricionistas, tá? E principalmente de quem já saiu do caos que vocês viram, o caos que a gente passou, e a gente conseguiu chegar ao ápice, de fato, do consultório. Ingrid, beleza, o que a gente trabalha dentro dessa mentoria? Quais são os pontos que a gente vai estruturar? Basicamente, o que a gente conversou aqui. Primeiro, variação de captação, para vocês não ficarem dependendo de uma única fonte de captação e ter várias fontes aqui, no mínimo 5 que a gente começa trabalhando, tá? Produção de conteúdo. Então, vocês vão aprender e ter ferramentas para aplicar o método Kemp na prática, direcionamentos, estratégias ali de coisas pontuais que vocês podem fazer no conteúdo para ir aumentando o desejo do acompanhamento de vocês, o desejo de compra de vocês. Vendas, vocês vão aprender a ficar craque em venda e não perder mais venda por não ter estratégia, tá? Venda é metodologia. Então, se vocês aprenderem isso, gente, vocês vendem a qualquer valor para qualquer pessoa que entenda que precisa do acompanhamento de vocês. E é isso que eu vou ensinar vocês a fazer essa virada de chave para o paciente entender que ele precisa do seu trabalho, tá? Quarto ponto, fidelização. O Wellington vai ensinar como vocês montarem toda essa estrutura de acompanhamento, de jornada do paciente, de relacionamento para o paciente não querer mais te largar. A gente tem pacientes aqui que o Wellington já deu alta e o paciente ficou extremamente chateado com ele. Contou para a mulher, depois a mulher ainda estava passando com ele, contou para o Wellington que o paciente ficou muito triste porque queria continuar passando. O paciente já tinha alcançado o objetivo dele, o Wellington ficava 20 minutos na consulta que não tinha mais nada para falar com o paciente, estava mais de um ano, e o paciente queria continuar passando. Por quê? Por conta do relacionamento que criou, tá? Então, vocês também vão aprender a fazer isso dentro do acompanhamento e, a partir disso, manter mais tempo esses pacientes fidelizados. E, por último, mas não menos importante, talvez até mais importante, gestão de consultório. Como é o organismo financeiro? Que momento que eu contrato? Que momento que eu invisto em tráfego, por exemplo? Como que eu organizo meus pacientes? Como que eu crio minha previsibilidade para os próximos meses? Que nem a gente estava falando aqui. A gente tem previsibilidade do quanto que a gente vai faturar no mínimo até o próximo ano, que a gente tem pacientes em planos anuais. Então, vocês vão aprender a fazer isso para que vocês tenham sanidade mental, previsibilidade e não fiquem mais se preocupando com esses detalhezinhos, tá? Que fazem toda a diferença no nosso consultório. Então, esses são os pontos que a gente aborda aqui dentro da mentoria. A mentoria, ela tem a duração de 1 ano de acompanhamento, então, literalmente, o tempo que a gente precisa para estruturar todo o seu consultório e virar ali o seu jogo, tá? E esse acompanhamento, gente, ele é individualizado, tá? Não é uma mentoria que a gente coloca ali, vai botar tudo igual para todo mundo e a gente só vai tirar dúvida. Não, é de fato uma mentoria, a gente vai entrar dentro do seu consultório, entender o que você precisa aplicar naquele momento, desenvolver uma estratégia para você e te passar isso de forma prática, tá? Então, vamos supor, Ingrid, quer entrar na mentoria, como que funciona o processo? A gente vai marcar uma reunião com você, de onboarding, você com uma pessoa aqui do nosso time, que é a Camila, e ela vai dar o acesso de tudo que vocês precisam ali para poder começar. E aí vocês vão começar pela estratégia inicial. É a única parte da mentoria que vai ser igual para todo mundo, que a gente vai trabalhar a base, mapa do público-alvo,
estruturação do programa nutricional, que é o que vocês mais tiveram dúvida aqui, tá? Pesquisa de mercado, que foi o que você está falando, meu Deus, qual o valor médio que a gente tem que fazer? A gente precisa descobrir, a gente vai fazer uma pesquisa de mercado e organização do financeiro. Já chegou nutricionista aqui na mentoria faturando 40 mil quebrada, tá? Por quê? Porque não tinha gestão do financeiro. Então, isso aqui é a base para a gente começar. Isso aqui vocês vão estruturar em uma semana, é muito rápido, tá? E aí que a gente começa a mentoria individual de fato. A gente vai marcar uma reunião, nós três, nós quatro, né, contando com você, e a gente vai analisar o seu consultório de cabo a rabo. Tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, as mensagens que você manda para os pacientes, a devolutiva que você dá quando eles te respondem, quais são as estratégias de captação que você está fazendo, como você está fazendo, e a gente vai entender onde você precisa corrigir com mais urgência, que é o que está sendo o gargalo da sua estagnação nesse momento, tá? Então, a gente vai entender tudo a fundo e vai o quê? Montar um plano de ação para você executar, com direcionamento individualizado. Então, você não vai, fulana, vai lá no Instagram e posta um conteúdo. Não, não é isso. Você vai ter o passo a passo de tudo que você vai fazer. E se por acaso precisar criar uma coisa específica, a gente vai criar. Vou dar um exemplo que aconteceu com uma das nossas mentoradas, que ela chegou atendendo de convênio e ela queria sair do convênio e passar a atender só particular. E a gente falou, você tem uma oportunidade de vender para todo mundo do convênio seu acompanhamento particular. E não tinha isso na mentoria, foi uma coisa que a gente identificou, uma oportunidade específica para ela. E a gente foi e montou um plano de ação de como que ela ia vender para a galera do convênio o acompanhamento particular. Gente, acreditem vocês ou não, ela está vendendo um acompanhamento particular para as pessoas que estão passando a consulta com ela do convênio. Então, a gente vai achar oportunidades dentro do seu negócio, dentro da sua realidade, e te dar esse direcionamento de como vocês vão fazer, tá bom? Ingrid, mas como que isso acontece? A gente vai ter um grupo no WhatsApp. Nós quatro também, onde você pode falar com a gente todos os dias no nosso WhatsApp, pessoal. Tem vários nutris que falam mais, tem nutris que falam menos, mas a gente vai estar lá para tirar suas dúvidas, validar o que você está fazendo, estruturar ali o que você precisa e te direcionar em situações, em aulas, em estratégias que você esteja aplicando nesse momento, tá bom? Então, a gente vai estar ali o tempo inteiro para te dar suporte de verdade, todos os dias respondendo você, tá? E também, além disso, nós temos os encontros em grupo e individual. Como eu falei, a mentoria, a gente tem encontros em grupo, mas a mentoria ela é individual em si. Então, você tem o seu grupo individual só com você, não tem outros nutricionistas ali. A gente também tem um grupo dos nutris, mas é mais de aviso. E o nosso foco ali é dar direcionamento individual para você. E a gente também tem os encontros. Ao longo de um ano, você vai poder fazer até 6 encontros individuais, ou comigo, ou com ele, ou com a Camila, dependendo do que você está precisando nesse momento. Então, se você está com mais dificuldade na parte de acompanhamento, é o Wellington que vai te ajudar. Ingrid, estou com mais dificuldade na parte de conteúdo, sou eu que vou te ajudar. Camila, estou com uma dificuldade na parte de gestão de consultório, é a Camila que vai te ajudar. Então, você pode, em qualquer momento, solicitar essas reuniões conforme você vai sentindo a necessidade, e a gente também vai falar, fulano, acho bom a gente fazer uma reunião aqui que eu tô vendo que você tá com dificuldade em X. Vamos fazer pra gente poder te ajudar? Vamos. Só que, o que acontece? A gente tem encontros quinzenais em grupo. Então, às vezes, chega no momento de marcar a reunião individualizada, a gente não tem nem o que falar, que a gente já se falou tanto no grupo individual e nos encontros. Esses encontros, eles acontecem quinzenalmente. O nosso primeiro encontro, a gente dá um tema de uma aula para vocês. Por exemplo, a aula que a gente deu esse mês foi falando sobre desafio, porque geralmente a galera faz muito desafio no começo do ano. Então, ela então deu toda a estrutura de como fazer um desafio com o paciente e com gente de fora para vocês faturarem mais e depois vender acompanhamento para esses pacientes. E depois a gente tem um encontro, que é o que a gente chama de hot seat, onde a gente vai falar com cada um de vocês de forma individual, entender como que está o plano de ação de vocês, o que vocês estão errando, o que vocês estão com dúvida, corrigir a rota, e o que é mais legal, você consegue escutar a gente falando com outros nutricionistas também, você vai descobrir coisas que você está errando que você nem imaginava através do erro de outros nutricionistas, então você ganha tempo e direcionamento para conseguir fazer isso mais rápido e reverter o seu caso mais rápido ainda, tá bom? A gente também tem as nossas IAs para acompanhamento de paciente, para montar o plano de ação ali do direcionamento do acompanhamento que vocês vão aprender, para produzir conteúdo, até ferramenta para o próprio paciente, a gente tem aqui, tá? E por último, para finalizar, a gente tem aula e material para tudo que vocês vão fazer. Vocês não precisam se preocupar, Ingrid, preciso montar um PDF, meu Deus, tem dificuldade com o Canva. Tem lá o PDF da apresentação do seu acompanhamento, só vai tirar minha foto, botar a sua, colocar o nome do seu plano. Ingrid, não sei o que eu mando de mensagem quando o paciente fala que vai ver com o marido.
tem scripts prontos para isso. Literalmente tudo que vocês precisam tem pronto aqui dentro. E o que não tem, a gente descobre, a gente cria para vocês, tá bom? Então, gente, eu quero saber de vocês, o quanto que vocês acham que vale, de fato, ter essa previsibilidade do consultório e conseguir faturar mais de 15 mil todos os meses? O quanto vale para vocês isso? Além de dinheiro, por exemplo, para a Fabi, valeu uma realização pessoal. Ela simplesmente falou aqui pra gente, desbloqueei a abundância na minha vida depois que eu contratei vocês. Ela conseguiu realizar o sonho de fazer uma festa para a filha. Então, além dela estar ajudando vários pacientes, ela também está realizando os próprios sonhos, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar aqui agora, né, a questão dos valores, vou mostrar o quanto que custa cada entrega nossa de fato, e a partir disso, depois eu mostro o valor final, que a gente fez uma oferta legal para vocês aqui na mentoria, tá? Então, vamos lá, são 12 meses de acompanhamento. Hoje, o nosso acompanhamento mensal, ele custa R$1.000. Se tiver alguma nutricionista que faz tráfego com a gente, sabe que também paga ali no mínimo R$1.000, só dessa parte do acompanhamento mensal que a gente tem com vocês, de estar no grupo, respondendo, tirando dúvida, dando suporte, tá? A parte estratégica, dessa reunião estratégica, vem às vezes nutri de outras mentorias, fala, gente, eu não tenho direcionamento nenhum, vocês podem me ajudar? E eu vendo essa primeira reunião, onde a gente entra dentro do consultório, entende tudo que está errado, e depois essa pessoa aplica sozinha, porque aí ela já tem as informações de outra mentoria. Então, a gente também vende essa mentoria por R$1.000. Todos os nossos treinamentos, tudo que a gente tem lançado, cursos de materiais, tudo, vocês vão ter acesso aqui. E hoje, esse tá o valor de todos os cursos que a gente tem, tá? Mas a gente vai lançar mais ao longo desse ano, e vocês vão ter acesso também, né, durante os próximos 12 meses. E aqui, por último, a gente tem os encontros individuais e os encontros em grupo, tá? Se a gente fosse separar isso ao longo do ano, todos os encontros que a gente tem, daria essa média de valor. E, desculpe, também tem a nossas IAs, que vocês vão ver que é uma facilitadora de tudo na nossa vida, que a gente ganha muito tempo com ela, tá? Se a gente fosse somar todo o valor, daria essa média de 22.847. E se vocês já procuraram mentorias no mercado, vocês já sabem que geralmente as mentorias de um ano dentro da nutrição varia de 20 a 25 mil, tá? É um valor bem comum, mas, gente, não é esse valor aqui que tá a nossa mentoria. Para quem fechar essa semana, a gente vai dar a seguinte condição. De 22.847, a gente vai fazer por 12 de 997, tá? Como é um acompanhamento de um ano, vocês não precisam pagar o valor completo, tá? A gente parcela isso de forma mensal, onde a gente vai tendo esse acompanhamento de toda essa estrutura de consultório com vocês, de forma recorrente mensalmente, tá? Então, a nossa flexibilidade ali no pagamento também é bem tranquila, tá? E, Ingrid, não acabou aqui. Tem um bônus para quem for o primeiro que fechar a mentoria. Essa pessoa ela vai ganhar um mês a mais de mentoria. Então, não serão 12 meses, serão 13 meses ali de mentoria com a gente, tá? Então, o valor mensal ainda fica mais barato. E, gente, se vocês forem pensar, depois que a gente estruturar tudo isso, esse valor é basicamente equivalente a um plano de paciente trimestral por mês, tá? E vocês vão muito mais que isso, tá? Para os 5 primeiros que fecharem, a gente também vai ter bônus. Vocês vão ganhar uma caneca da mentoria Ápice, que inclusive é essa aqui que eu uso também, uma análise de sessão estratégica feita por mim. Então, vocês vão gravar o processo de venda de vocês e eu vou analisar e falar tudo que vocês precisam mudar. E o Wellington também vai dar de bônus para vocês uma reunião para organizar todo o planejamento do consultório e o financeiro do consultório de vocês. Beleza? E, gente, não acaba por aí, tá? A gente tem mais bônus para quem fechar com a gente essa semana. A gente tem uma biblioteca de follow-up, que é uma biblioteca de mensagens que vocês mandam depois que a pessoa some depois do preço e nunca mais volta. Aqui com a gente, não. Você vai continuar mandando essa mensagem para essas pessoas fecharem. A gente fecha pelo menos 3 pacientes por mês só com essas mensagens aqui que vocês vão ter acesso. Scripts lucrativos, quando a pessoa fala, eu vou conversar com meu marido e nunca mais volta, ela não conversa, tem estratégias de mensagens que vocês precisam mandar para reverter essa venda. Então, com todas as objeções, tem aqui dentro dos scripts lucrativos. Dieta relâmpago, para quem não prescreve dieta na hora, o Wellington tem um treinamento, né, com tudo ali estruturado para vocês prescreverem dieta na hora e não levar trabalho para casa, tá? E também o Impulsionando o Consultório, que é um curso onde você vai ali aprender a usar o impulsionar do consultório para você trazer mais gente para o seu perfil que podem se tornar novos pacientes para vocês, beleza? Então, no Instagram, no caso. Oi? O impulsionar no Instagram. Isso, o Impulsionar no Instagram, tá?
Ingrid, quero começar a mentoria, gostei, faz sentido para mim. Então, o que a gente vai pedir aqui agora? Só um sinal mesmo de pré-reserva de R$300. E amanhã a gente negocia ali como que vai ser sua forma de pagamento, se você quer dar uma entrada à vista e parcelar o restante para ficar com uma parcela menor. Se você quer fazer dessa maneira mesmo, 12 de 997. E aí é isso, tá bom? Então, vou deixar aqui o QR Code para vocês conseguirem fazer a reserva na mentoria de vocês. E, enquanto isso, a gente vai tirar aqui algumas dúvidas que ficaram, beleza? Eu vi que alguém levantou a mão. Pode mandar aqui no chat, tá? Que a gente vai conversando. Deixa eu ver aqui. O social selling seria interessante contratar? Dani, depende do momento que você tá? Esse é um dos pontos também que a gente trabalha aqui dentro da mentoria, o momento que você faz essa contratação. Porque se você contrata isso no momento errado, você só perde dinheiro. Então, por exemplo, se você contrata ali um social selling e você não tem estrutura no Instagram para manter essas pessoas que ele está trabalhando ali no social selling, você queima dinheiro. Então, é importante avaliar o momento que você tá para ver se faz sentido você contratar alguém para isso ou não, tá? A mentoria também é interessante para quem tem recém-formado. A gente tem vários recém-formados aqui dentro da mentoria, tá, gente? Vários mesmo. Acho que a maior parte, inclusive, são recém-formados. Tá? Se por acaso, Ingrid, esse valor para mim hoje, realmente estou começando do zero, não faz sentido, me chama porque a gente tem um treinamento, tá? Para as pessoas que estão mais iniciantes. E aí acredito que possa te ajudar. Esse valor inclui a gestão de tráfego? Não, gente, são serviços diferentes, tá? A mentoria a gente vai te orientar, se caso você estiver fazendo tráfego, a gente te orienta. Então, estou fazendo impulsionar e não estou conseguindo ter resultado. Eu vou te ajudar ali a configurar tudo certinho para você conseguir fazer. Mas o serviço de tráfego em si é outra coisa, tá bom? E aí, por acaso, se você quiser esse serviço, também você pode me chamar, que aí é outro serviço, a gente conversa ali no próprio WhatsApp, tá bom? Eu estou lá no grupo, pode me chamar que vocês vão falar comigo mesmo. Gente, alguém ficou com alguma dúvida sobre a mentoria, sobre o que é entregue, sobre como funciona? Podem trazer aqui pra gente, que a gente vai conversando sem problema nenhum, tá? E, gente, o que é importante também passar para vocês é que, assim, existem vários processos dentro da mentoria, não dá para a gente parar para mostrar tudo, né? Tem muito material, mas vocês podem ter certeza que para cada etapa de estagnação que vocês estão, seja ela qual for, pô, Wellington, tô do absoluto zero aqui, eu tô começando agora. Wellington, tô empacado em 3, 4 mil de faturamento. Tem um material e uma estratégia para isso, tá? Por que que a gente assegura isso para vocês? Porque a gente passou pelo mesmo processo. Então, a gente também estagnou em 4 mil, também estagnou em 6 mil, e conforme a gente foi entendendo, a gente foi sintetizando e montando esse treinamento. Então, é muito bem estruturado, e principalmente, eu sou uma pessoa que prega muito para acompanhamento dos pacientes. Com os mentorados não é diferente. Então, realmente, diferente do que você vê em outras mentorias, vocês vão ver uma proximidade muito grande, tanto minha, da Ingrid, quanto da Camila também. Exato, a gente vai estar sempre lá para orientar vocês no que vocês precisam, para tirar dúvida, para fazer ajuste dentro do negócio de vocês, porque no final é essa visão que traz resultado, que nem, por exemplo, das nossas mentoradas aqui, a Ingrid, ela saiu de 5 mil para 11 mil em 2 meses de mentoria. Ela dobrou o faturamento dela, mais do que dobrou, né? Por quê? Porque ela viu ali, a gente conseguiu ver de fora onde ela estava errando, os ajustes que ela precisava fazer, e aí ela conseguiu ter esse resultado. Tá? Então, gente, é muito importante ter essa visão de fora, de uma pessoa que entenda de fato e que leve o negócio de vocês como se fosse deles. Porque é o que a gente faz aqui, a gente fica em cima de todos os nossos mentorados, perguntando como que eles estão, se eles estão executando, se eles estão tendo dificuldade, para a gente trazer solução aqui para eles de fato, tá bom? Gente, surgiu mais alguma dúvida dentro desses pontos que a gente conversou aqui? Se não, eu vou estar disponível lá no WhatsApp também, e a gente vai conversar amanhã, eu vou mandar mensagem para todo mundo também, para a gente conversar um pouco mais, se surgiu dúvida, Ingrid, acho que não é o momento para mim, conta um pouco mais sobre os seus outros serviços, a gente vai conversando, tá bom? Então? É isso então, gente. Então, beleza. Então é isso, eu vou encerrar aqui, e a gente vai conversando lá pelo WhatsApp, beleza, galera? Uma ótima noite para vocês. Espero que vocês consigam aplicar tudo que a gente faz aqui.
para que vocês consigam ter o máximo de resultado possível. Fechado? Então, a gente vai se falando. Tchau, tchau, gente.